E hoje eu trouxe um assunto que eu sou mais familiarizado ainda, porque vai lidar com duas coisas que eu gosto muito. Primeira área com a qual eu trabalho, cosmologia. A essência da mensagem vai estar em cima disso. E segundo, filosofia, e claro, fechando com a parte mais importante, a mensagem bíblica. E o título, Por que o universo começou? E quais são as implicações disso para a existência de Deus? Eu gostaria de convidá-los, mais uma vez, a esse momento. Queria cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando aí na internet. No domingo anterior eu não fiz isso, preciso me adaptar, mas é bom demais encontrá-lo, pessoal. Vamos fazer uma breve oração. Querido Senhor, obrigado por nos permitir falar aqui em Tua presença. Que a Tua verdade se sobressaia e que o homem diminua. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa conversa nossa sobre a origem do universo com uma pergunta bem filosófica, mas que depois a gente vai entender onde vai chegar. Um famoso filósofo chamado Martin Heidegger fez a seguinte questão: por que existe algo ao invés do nada? Aí você diz, quem é uma pessoa muito pragmática, olha para uma pergunta dessa de filosofia e tem um amigos assim, diz, credo, que chato, que pergunta sem sentido, para quê? E eu sempre que dou essa palestra, eu digo, para quem está só preocupado em cuidar da sua família, comprar o pão de cada dia, isso aí pouco importa. Importa a gente viver e se sustentar. Mas, às vezes, quando a gente começa a fazer algumas perguntas, começa a surgir as questões filosóficas. E essa pergunta é uma delas e talvez uma das mais básicas perguntas filosóficas. Por que algo existe ao invés de nada? Só que o grande público, que não está acostumado com reflexões filosóficas, pode estranhar. E aí eu peguei, como professor que sou, pensei, poxa, como eu posso traduzir isso de uma maneira um pouco mais acessível e didática? E aí eu trouxe essa analogia, que é parecida, só troca o contrário. Diz assim, uma mãe chega em casa, encontra o pote de biscoitos vazio e pergunta, por que esse pote está vazio e não cheio, como eu deixei? A pergunta é a mesma, irmão? A pergunta é a mesma. Por que só que trocou de cheio para nada, né? Vazio e nada. Por que esse pote está? O que aconteceu para o pote estar vazio? E por que a surpresa da mãe? Acho que não dá para ver direito o pote ali, mas tem um pote ali, tá, pessoal? Bem aqui tem um pote. Bom, por que a surpresa da mãe quanto a isso? Porque uma mãe, quando encontra aqueles biscoitinhos que ela preparou e deixou planejado para um momento especial e o pote está vazio, e ela se pergunta, por quê? Bom, a surpresa dela se baseia no fato que só vai existir duas possibilidades. Ou as coisas, na realidade, existem, ou não existem. E nós existimos, isso é um fato. Nós existimos, todos nós existimos. E a pergunta é, por que dentre as duas opções, não existir e existir, por que essa foi escolhida? Por que essa é a realidade e não essa? Entenderam a pergunta do Heidegger? Eram duas possibilidades só. O universo existir, a realidade como um todo existir, ou a realidade não existir. E aí nós não estaríamos fazendo essas perguntas. Mas a questão que o Heidegger faz é, por que essa opção é a que existe? É a escolhida. Por que o existir em vez do não existir? Por que nós estamos aqui em vez de não existir, de simplesmente ser o nada absoluto? Por quê? Começaram a pegar a ideia do Heidegger, a questão do Heidegger, é uma pergunta fundamental. A gente pode passar a vida toda sem pensar nela, mas ela está ali. A questão continua, por quê? E aí agora eu vou trocar a pergunta por essa. Por que o universo existe? E o universo aqui, meus amigos, eu quero dizer aqui que é uma coisa um pouco diferente do que você está acostumado. Para quando eu falo universo, muita gente já pensa estrelas, planetas, céu escuro, galáxias. Mas aqui, quando a gente fala de ciência e fala o termo universo,
A expressão é muito mais ampla que isso. Quando eu falo de universo, eu estou incluindo tudo que nós tocamos, matéria, também estou incluindo as formas de energia e também estou incluindo duas coisas, o tempo e o que a gente chama de espaço. E uma analogia que eu podia ajudá-los a entender quando a gente fala de universo, é que se você imaginar uma mesa cheia de frutas, muita gente pensa que o universo são só as frutas. Não, não é. Para a ciência, quando eu falo universo, são as frutas, a toalha da mesa, a sala, a casa e tudo mais. Tudo isso é o quê? Universo, incluindo o tempo e o espaço. É muito importante que vocês lembrem que eu estou dizendo que o universo inclui o tempo e o espaço. Porque quando a gente chega à conclusão principal de hoje, vai resolver um monte de dilemas que algumas pessoas possam encontrar por aí. Então, para a física, o universo é tudo, tempo e espaço. Então, quando eu falo, por que existe o universo, ao invés do nada, eu estou perguntando, por que existe matéria, energia, tempo e espaço, em vez do nada? Por que existe isso? E aí você vai me questionar, mas como, Rafael? Deixa eu te ajudar. Porque se o universo existe, vem uma outra pergunta. Será que ele sempre existiu? Ou passou a existir? Para os gregos, boa parte dos gregos sempre defenderam que o universo sempre existiu. Mas havia alguns povos antigos que criam que a matéria também foi criada. A partir de um determinado momento, foi criado. Mas aqui tem, dentre os que foram criados, tem duas visões aqui diferentes. Então, nós temos duas visões principais. O universo sempre existiu, ou o universo passou a existir em algum momento. Para aqueles que pensam que o universo passou a existir, tem duas opções. Uma, a matéria já existia, mas ela tomou forma. Aristóteles dizia que a matéria estava lá como uma massa de modelar e depois ela foi tomando forma. E virou o que nós entendemos. Mas para outros, não. Tudo passou a existir, simplesmente. Tudo passou a existir. E aí a pergunta fica, bom, e o que isso tem a ver conosco, Rafael? O problema é que quando a gente pensa sobre o universo, se o universo sempre existiu ou se o universo passou a existir, a gente vai chegar em um dos mais famosos e fortes argumentos para a existência de Deus. Ele é conhecido como argumento cosmológico ou argumento Callahan. Callahan, em nome de um dos proponentes. Esse argumento ele foi inicialmente proposto por Al-Ghazali, um muçulmano da Pérsia, um teólogo medieval, que ele chamou esse argumento de argumento da causa primeira. E ele construiu um argumento para a existência de Deus da seguinte maneira. E eu gosto muito desses argumentos porque eles são muito lógicos. Eu sou apaixonado por lógica, eu acho muito interessante. Eu defendo que se a gente usasse bastante a lógica na vida, muitos problemas seriam resolvidos. Mas olha só, como é que o argumento é estruturado? Argumentos filosóficos, pessoal, eles funcionam assim. Você tem uma lista de premissas. Se algumas delas, se o número delas fosse verdadeiro, a última conclusão será verdadeira. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples antes de ir para esse aí, porque tem muita gente aqui que está há um tempo longe desses assuntos. Se eu digo assim, todos os urubus são pretos. E aí alguém diz, em São Luís tem urubu. Logo, os urubus de São Luís são pretos. Perceberam? A estrutura lógica, bem formada. A conclusão ela é fundamentada na veracidade das duas premissas anteriores, entenderam? A conclusão ela depende que as duas sejam verdadeiras. E se as duas forem verdadeiras, implica que a conclusão é verdadeira. Olha só, a primeira premissa diz assim, tudo que começa a existir tem uma causa. Então nós vamos pensar sobre ela. Mas se ela for verdadeira, e junto a ela uma outra afirmativa que diz assim, o universo começou a existir. Então, o universo possui uma causa. O argumento de Al-Ghazali, o argumento Callahan,
ele é estruturado dessa maneira. E aí, para analisarmos, nós vamos ver cada uma dessas premissas. E eu quero convidá-los a pensar na primeira. E a primeira, basicamente, ela pode ser reentendida dessa maneira. Algo não pode vir a existir do nada. Algo não pode vir a existir do nada. E aí alguém pergunta, mas... Alguém que gosta de um pensamento filosófico vai perguntar, mas sim, Rafael, o que é o nada aqui que ele está se referindo? E aí, eu poderia usar a resposta de Aristóteles. O nada é o sonho de uma pedra. Bom, deixa eu te dizer o que é o nada. O nada aqui, e por que eu vou fazer uma observação aqui nesse sentido? Porque muita gente fala do nada na física, mas o nada na física não é o nada que nós estamos falando aqui. O nada aqui é o nada absoluto mesmo. A completa não existência de qualquer coisa. Entretanto, na física, existe um nada, que eles chamam de nada, mas que na verdade não é tão nada assim, é um nada entre aspas, que tem flutuações de energia. E eles dizem, olha, a matéria pode surgir do nada, porque tem flutuações de energia e as partículas podem surgir ali. Bom, primeiro que esse não é o nada. Porque esse nada, aí tem energia, tem tempo, tem leis da física, tem tudo isso. E esse nada aqui, não tem nada disso. Vocês lembram que eu falei que o universo, ele compreende quem? Tempo e espaço. E esse nada aqui não tem tempo e nem espaço. Então é um nada realmente absoluto. Algo não pode vir do nada. Será que isso é verdade ou não? Para a gente entender, deixa eu convidá-los a pensar de novo no pote de biscoitos. Vamos voltar ao nosso curioso caso do pote de biscoitos. E se o pote aparecesse na manhã seguinte, que a mãe chegou e reclamou, e ficou zangada, e de manhã o pote aparecesse lá cheio de biscoitos? Ela ia ficar tranquila? Está tudo bem para ela? Ah, que bom! Apareceram os biscoitos. Ou haveria algo estranho nisso? Haveria ou não haveria? Os biscoitos costumam aparecer nos potes em nossas casas? Do nada? Não. Essa historinha cotidiana, ela quer mostrar para vocês que ninguém aceitaria que um fato passasse a acontecer por razão nenhuma, simplesmente. Os biscoitos não surgem. Eu queria que surgissem, mas não surgem. Como seria bom? Eu brinco com os meus alunos que quando eu saí de casa para morar sozinho, primeira vez, aproveitei que minha avó tinha ficado doente, a casa dela estava livre, e eu disse, mãe, vou para lá para estudar. Era o golpe, só para minha mãe deixar eu sair de casa, sem ter uma crise mundial lá em casa. Então, aí eu saí. Aí eu digo para os meus alunos, tentando ensiná-los algumas lições, eu disse, pessoal, eu descobri uma coisa. O quê? Eu descobri que de manhã, quando tu acorda, nem sempre o pão está na mesa. E que o pão não está lá quentinho, e que o café não está feito, e que se você vai observar, a tua cama e teu quarto e as tuas roupas não vão estar passadas. Eu descobri isso quando eu passei a morar sozinho. Para mim era incrível que isso acontecia do nada. Mas agora eu descobri que não acontece do nada, tem algum mistério. E esse mistério chama mãe. Pessoal, na vida nossa cotidiana, a gente sempre lida com situações em que as coisas mudam. E a gente sabe que se algo mudou, teve uma causa. Não foi do nada. Nunca foi do nada. E por que a gente pensa isso? Por causa de um princípio, que ele é filosófico, ele é científico, mas ele é cotidiano. É o chamado princípio da causalidade. O que é o princípio da causalidade, diz Rafael? Ele diz que a pedra de um dominó só cai porque a outra empurra. Se uma pedrinha do dominó não empurrar a outra, ela não cai. Então, para tudo existe uma causa. Isso é tão importante que um dos pais da ciência moderna, Francis Bacon, cristão, por sinal, ele diz, o verdadeiro conhecimento só é conhecimento através das causas. É quando você entende as causas que tu começa a entender alguma coisa. É o que ele está dizendo. Por isso que quando a gente olha isso aqui,
na nossa vida, não sei se está sendo claro para vocês, mas são estilhaços de uma xícara. Quando tu olha estilhaços de uma xícara, tu sabe que algo aconteceu para que ela ficasse assim. Não foi simplesmente do nada. Alguma coisa aconteceu, o vento, teu filho de 5 anos, alguma coisa aconteceu. E por que a gente sabe? Porque não dá para conceber que antes era nada e depois passou a ser tudo, sem que aqui no meio tivesse alguma causa. Entender que quando algo passa do nada e passa a existir, tem que haver uma causa, porque isso é um princípio científico, filosófico, da vida cotidiana. Se a gente pensar diferente, a gente começa a questionar a sanidade mental. Poxa, mas pode vir do nada. Como algo passa do nada? Esse é o primeiro argumento para a premissa 1. Agora, nós temos a premissa 1 muito clara. Vocês concordam com a afirmação da premissa 1? Algo não pode vir do nada. Se ele passou a existir, não foi do nada. Tem uma causa. Se algo passou a existir, tem uma causa. Agora, a segunda premissa diz: o universo começou a existir. E a pergunta que eu faço é: será? Será que o universo passou a existir ou não? Ou ele sempre existiu? E aí eu vou te conversar uma coisa que pouca gente sabe disso. Mas se você for para a história da ciência, até por volta de 1915, em termos da história é bem aí, 1915 nós acreditávamos que o universo sempre tinha existido. Sempre existiu. Que o universo não tinha sido criado. Em termos acadêmicos, para a ciência, o universo sempre existiu. Da forma como ele estava. Einstein pensava assim, outros pensavam assim. Então eu quero dizer para vocês que a nossa concepção hoje de que o universo passou a existir, em algum momento, é uma concepção recente, não é antiga, tá? É uma concepção científica recente. Mas por que nós defendemos que o universo começou a existir? Deixa eu te mostrar. Você consegue me dizer qual foto foi tirada antes e qual foi depois? Eu sei que com as minhas perguntas o pessoal começa a ficar ressabiado. Eu não sei, esse irmão ele sempre faz umas perguntas estranhas. Eu não vou mais responder, não. As respostas mais simples, quase sempre são as mais certas. É só não querer inventar muito, é mais simples. Qual é a foto que foi tirada antes? Do ovo? Vocês acham que foi tirado antes do ovo quebrado e depois ele ficou inteiro? Então, a foto que foi tirada antes foi a da esquerda, para vocês. E a foto que foi tirada depois, a da direita. Por quê? Aí você vai ser uma pessoa lógica e direta e vai dizer: porque, irmão, eu nunca vi um ovo quebrado se juntar. E eu sempre digo para os meus alunos assim: se você vê um dia isso, corre. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E não fique curioso para saber o que é. Nos filmes, o curioso sempre morre. Tá? Geralmente, sempre, o ovo, primeiro inteiro e depois ele fica... Não é o contrário. Sabe por quê? É pela mesma razão que eu pergunto para vocês: qual é a foto que veio antes e qual depois? Eu sei que muitos adolescentes vão identificar o quarto aí. Será que é o da Laura? Laura parece ser educada, cuidadosa, organizada. Quem é que vem antes? Geralmente. Arrumadinho e dá um tempo fica assim, não é? Pessoal, sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente compreende, mesmo sem ter estudado física, que existe uma regra da natureza que as coisas tendem com o tempo a se deteriorar, a se desorganizar. As coisas tendem a perder sua propriedade de serem utilizadas. E a gente chama isso tecnicamente de segunda lei da termodinâmica.
ela diz que uma coisa chamada entropia aumenta. E a entropia, muitos usam só desorganização. Não, é só uma didática que a gente usa. Entropia é mais do que medida de desorganização ou organização. Mas o fato é que a entropia, ou a desorganização tende a aumentar. Quando você abastece seu carro, você pega um combustível aqui, coloca no carro e usa. Alguém conseguiu alguma vez pegar o combustível de volta e voltar para o posto? A gente consegue fazer isso? Não, porque a energia que a gente recebe do combustível, ela é transformada em um monte de outras energias. Aquece o carro, causa o movimento do carro, atrito, um monte de coisas. E a energia vira outras formas de energia, mas tem uma característica. Essas outras formas de energia, tu não consegue pegar de volta e trazer organizadinha para o posto de combustível. E devolver e dizer, traz meu dinheiro de volta. Infelizmente não dá. Por quê, Rafael? Porque a energia ela vai mudando de formas em formas que a gente não consegue mais utilizar. E quem descreve isso é a segunda lei da termodinâmica. E aí você diz, o que isso tem a ver com o tema de hoje? O problema, talvez não dê tanto para ver para vocês aí, mas aqui tem as estrelas e galáxias aqui do universo, vários pontinhos. O problema é que o universo está fazendo isso. O universo está transformando energia útil em energia que não serve mais para usar. O universo está transformando isso de energia útil para energia que não consegue mais usar. E aí, a pergunta, isso está acontecendo com o universo? Está. Aí a pergunta que eu faço a vocês, por que ainda existe energia útil? Se o universo fosse eterno, vê se vocês juntam as peças. Se o universo é eterno, ele existe já pela eternidade, não é isso? Então a gente já está pela eternidade transformando energia útil em energia inútil. Como é que ainda não acabou? Entenderam? Se ainda tem energia útil, é porque o universo não deve existir eternamente. Pegaram a ideia? Se o universo existe eternamente para o passado, é como se nós temos o universo eternamente gastando dinheiro, eternamente. Já não era para esse dinheiro ter acabado? Se o dinheiro ainda existe, é porque ele não tem existência eterna. Esse é um dos argumentos que mostram na física que o universo, muito provavelmente, teve um começo, teve uma origem. Mas o argumento mais forte, eu vou mostrar para vocês agora. É um dos argumentos que é muito polêmico no meio cristão, porque muita gente o critica. E a maior parte das pessoas que o criticam é porque não o conhecem ou compreendem a Bíblia de uma maneira um pouco especial. Eu digo isso porque, a convite da divisão sul-americana, pediram para eu escrever um textozinho sobre esse assunto. Aí até está lá no portal adventista. Você procurar lá, escrever lá, Big Bang, você vai ver, tem um textozinho explicando. Eu até sugiro para você entender um pouquinho melhor. E por que eles pediram? Porque está tendo muita confusão na igreja adventista sobre isso. Na igreja evangélica, e essa polêmica está meio que viralizando aí na rede. Eu queria ajudá-los a esclarecer um pouco isso. Por que o Big Bang ele nasce da ideia de que o universo teve um começo e ele é a organização, a teoria científica, na verdade, o modelo científico mais claro sobre isso. E ele começa aqui, ó, na teoria da relatividade de Einstein. Einstein, não se preocupe, tá? Ninguém vai ter uma aula de teoria da relatividade, é só compreender a ideia. O que Einstein fez? Todo mundo entende hoje que as coisas caem porque existe uma força chamada gravidade, não é isso? A gravidade puxa. Mas o que Einstein fez foi construir uma teoria que explicava a gravidade de uma outra maneira. Ele explicava a gravidade como se tivesse um lençol aqui esticado, e você joga uma bola pesadona em cima, uma bola de boliche, e ele deforma o lençol, não é isso que acontece? E as bolinhas ao redor, se você jogar uma peteca ao redor, ela vai meio que girar ao redor desse buraco, não vai? Então Einstein explicou a gravidade dessa maneira, como os objetos deformando o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Ele deforma. E Einstein mostrou, e foi isso que deixou Einstein extremamente famoso,
porque ele mostrou que isso era verdade através de um eclipse que foi medido aqui, no Ceará, na cidade de Sobral. Tem até hoje, para quem conhece a cidade, eu nunca tive a chance de ir, mas tem até a escultura lá do pessoal, onde eles fizeram a medida e mostraram que realmente esse efeito estranho, que eu concordo com vocês, é estranho, de um objeto deformar o espaço, mas ele mostrou isso, e lá em Sobral eles mediram, e da noite para o dia Einstein virou famoso. Mas o que isso tem a ver, Rafael? Vou te mostrar, nós vamos construir uma ideia e você vai perceber. Estudando a teoria da relatividade, esse padre chamado Lemaitre mostrou que se a teoria da relatividade é verdadeira, isso poderia indicar que o universo teve uma origem, que tudo passou a existir e o universo não era eterno. O próprio Einstein não acreditava nisso e questionou os trabalhos do Lemaitre, mas Lemaitre, no encontro com Einstein, mostrou que ele estava certo. Lemaitre mostrou a ideia de que o universo, segundo a relatividade, ele poderia estar não parado, como eles imaginavam, mas em um processo de expansão. O universo estava se expandindo. E se você voltasse no tempo, haveria um momento em que o universo estava todo junto e tinha começado. Einstein mostrou, quer dizer, Lemaitre mostrou isso. Mas olha que interessante. Esse senhor, esse astrônomo Edwin Hubble, mediu a velocidade das galáxias, e ele mostrou que quanto mais longe as galáxias estavam, mais rápido elas se movimentavam. Exatamente o que Lemaitre havia calculado. Para você entender isso, imagine um balão. Aí você pinta um balão com umas manchinhas pretas e começa a encher o balão. Você está vendo que as coisas vão se distanciando, as manchinhas? É assim que as galáxias vão se comportando, elas vão se afastando. E essa foi o que a gente chamou de teoria do Big Bang. A ideia de que em algum momento o universo teve um começo. Não está explicando como foi, não está explicando quem causou, mas está dizendo que houve um começo. E eu repito isso, é a única coisa que o Big Bang faz, é mostrar que houve um começo. E só para você entender o que eu falei, esse homem confirmou as previsões teóricas que esse homem fez. Opa, desculpa, voltou. Então, eles dois são conhecidos como os pais da teoria do Big Bang. E para não ficar assim, dizer assim, não, Rafael, mas é só isso a comprovação. Não, não. Esses dois engenheiros ganharam o prêmio Nobel mais fácil da história. Como assim, Rafael? Eles tinham essa antena que vocês estão vendo, eles trabalhavam em um dos laboratórios mais importantes do mundo, laboratórios Bell, e eles tinham essa antena. E eles estavam testando transmissões de rádio, mas tinha um problema nas transmissões de rádio. Qual era? Na antena dele, quando ele ligava a antena, aparecia um chiado. E ele ajeitava. Eles ajeitaram, eles ajustaram, e o chiado não saía. E aí, o que eles fizeram? Tudo bem, vamos limpar a antena. Limparam a antena, tinha cocô de pombo lá. O chiado continuou. Os pombos voltaram. Mandaram os pombos em viagem, limparam de novo. O chiado continuava. Desmontaram a antena, montaram ela de novo. O chiado continuava. Eles não entendiam mais por que aquele chiado aparecia. Até que eles falaram com dois físicos que estavam estudando o universo. E os físicos ficaram de queixo caído. Porque eles entenderam que o que esses homens estavam medindo é o que a gente conhece como radiação cósmica de fundo. Ou, de uma maneira leiga, é o eco da explosão inicial, do Big Bang. Aquilo foi calculado, previsto, e os físicos estavam procurando uma maneira de medir. E esses dois homens mediram sem querer. E ganharam o prêmio Nobel por isso. O que é interessante é que, mas Rafael, o que é isso? O eco do Big Bang, e eu falei um termo aqui que causa muita confusão. Explosão. Muita gente diz, o Big Bang é uma explosão. Calma, esse é só um termo usado para explicar. Por quê? O Big Bang é a expansão do universo. E o que é o universo que eu expliquei para vocês? Matéria, energia, tempo e espaço. Mas uma explosão não é assim. A explosão de algo, ele explode dentro dessa sala e se espalha por essa sala, não é isso?
mas o universo inclui a sala. Então, ele é a expansão de tudo, inclusive da sala. Então, uma coisa que a gente precisa entender. E aí, foi medida essa radiação, e eles encontraram que a radiação, lá em 92, eles mediram ela aqui, 2003 aqui, e agora, 2013 aqui, ó. Cada pontinho azul é um lugar mais frio e um pontinho vermelho é um lugar mais quente. E aqui é uma medida no universo todo, pessoal. E olha o que um dos homens, o homem que mediu isso aqui e ganhou o prêmio Nobel, ele fala. Se você é religioso, é como estar olhando para Deus. Vou te explicar por que ele disse isso. Por quê? Porque quando poucas pessoas sabem, mas quando a teoria do Big Bang foi proposta, os principais críticos dela, sabe quem eram? Ateus. Criticaram a teoria do Big Bang direto. Por quê, Rafael? Eles criticaram. Eu acho que vocês conseguem concluir por que os ateus criticaram a teoria do Big Bang. Porque na cabeça deles, isso faria alusão a conceitos religiosos de criação. Os ateus criticaram o Big Bang quando ele foi proposto inicialmente. E o curioso é que nós temos hoje cristãos criticando o Big Bang, dizendo que ele é coisa de ateu. É interessante como esses movimentos, essas coisas mudam, né? E o que esse homem falou? Por que ele disse isso? É como se você estivesse olhando para Deus. Porque antes, quando se media a radiação, ela era bonitinha assim. Mas ela não podia ser se a gente quisesse que um dia no universo aparecessem as galáxias. Ela tinha que ter pontos mais quentes e mais frios. E os ateus que criticavam diziam, olha, a teoria do Big Bang não é verdade, porque, olha só, está muito uniforme a radiação. Mas quando a gente mediu mais recentemente, percebeu que não é assim, era exatamente como o Big Bang falava. Outra evidência que muitos não sabem é que para a gente explicar por que no universo, 1/4 do universo é formado por hélio e 3/4 do universo é só de hidrogênio, não dá para explicar essa quantidade enorme de hélio. Tem muito hélio. E o hélio ele é formado em 2 lugares no universo. Ou ele é formado dentro das estrelas, ou ele é formado na origem do universo. E dentro das estrelas, eles calcularam, não é suficiente para criar essa quantidade de hélio. Não é suficiente. Então, a única maneira de explicar essa quantidade enorme de hélio é através do fato do hélio ter sido formado aonde? Na origem do universo, no Big Bang. E, para finalizar essa parte mais científica da nossa mensagem, esses 3 homens construíram uma teoria muito sólida, mostrando que o universo teve um começo. Eu vou pular esse texto, ele é interessante, mas não é essencial, onde ele demonstra que se alguém achava que o universo não teve um começo, não tem mais argumentos para achar isso. Então, meus amigos, o que é que nós concluímos desse momento, já indo para a reta final nossa? É que, vocês concordam com a primeira? Tudo que começa a existir tem uma? Isso é o que a gente vive a vida toda, entendendo que é assim. E a ciência demonstrou que o universo teve um começo, logo ele passou a... Mas se ele passou a existir, então deve ter uma causa. E qual é o problema do começo para Arthur Eddington, um dos homens que mediu aquela questão da relatividade? Ele diz assim, filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem é repugnante para mim. E mais, Belry Parker, um cosmólogo, ele diz, se aceitarmos a teoria do Big Bang, e a maioria dos cosmólogos agora aceita, então algum tipo de criação é forçada sobre nós. E mais, falando sobre a existência do nada, Paul Davies, um físico muito famoso, diz, isso significa não apenas como a matéria surgiu, mas por que o tempo e o espaço também passaram a existir. Então, não se trata só disso, e eu vou mostrar essa outra aqui para vocês. Olha só, por que os ateus rejeitavam tanto o Big Bang no início? A lei de Hubble, que é uma expressão da teoria do Big Bang, é uma das grandes descobertas da ciência. Ela é uma dos principais suportes para a história científica de onde? Do Gênesis.
Quem falou isso, Rafael? Foi um cristão evangelista? Não. Foi Robert Jastrow, astrônomo agnóstico, tá, gente? Não religioso, fundador do Instituto Goddard da NASA, ex-chefe do Observatório Monte Wilson. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? A Bíblia faz essa pergunta porque ela já dá a resposta no seu primeiro verso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou. A base de toda a criação se encontra sob Deus. E Ele criou do nada, segundo, a gente tem até um termo técnico, ex nihilo, do nada. E para alguns que pensam que isso é uma coisa comum na época, não era. Poucos povos antigos acreditavam na criação a partir do nada. Só dois, os judeus e um outro povo semita. Se você for para os egípcios, por exemplo, o sol nascia do Nilo, mas já tinha alguma coisa antes, o Nilo. A maioria dos povos antigos não acreditavam na criação a partir do nada. Mas nós sim, nós entendemos que, pela fé entendemos, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é criação do nada. Ele criou do nada. Antes não havia existência, agora há existência. A resposta à pergunta do Martin Heidegger, lá no início da palestra, por que existe algo ao invés do nada? E a gente sabe, porque Deus quis, porque Deus criou. A resposta bíblica, ela é condizente. E aí vem uma dúvida, feita por um cientista famoso, Fred Hoyle, um dos maiores estudiosos de evolução estelar, e ele diz o seguinte: o que não podemos entender é porque Deus, que não precisa do mundo, teria razões para criá-lo. E aqui eu vou fazer uma rápida reflexão, porque para esclarecer algumas coisas sobre a nossa relação com Deus. O Fred Hoyle falou uma coisa que alguns cristãos ainda não entendem. Deus, o quê? Que não precisa do mundo. A gente às vezes ouve alguns discursos por aí, diz assim: Deus precisa de você. Deus precisa do seu amor. Deus precisa da tua submissão. Vamos esclarecer umas coisas? A própria definição de Deus é autossuficiente, perfeito, eterno, a ponto de que Ele não precisa de nada de você. Se eu for falar sobre o tamanho do universo, você vai descobrir que você não pode nem ser comparado a um grão de areia. Porque existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E isso é cálculo feito por astrônomos. Soma todos os grãos de areia de todas as praias do planeta, é 7 vezes menor que o número de estrelas em todo o universo como é estimado. Então, você perto de uma estrela é o quê? Você é nada. Então, Deus precisa de você? Não. Deus precisa de algo que você possa fazer? Não. Deus, às vezes eu quero fazer coisas para Deus se agradar e me dar algo em troca. Deus não precisa nada de você. Tudo que Ele faz por você é por quê? É só com um desejo de fazer você feliz. Porque um Deus criou o universo e pessoas inteligentes como nós, só para fazê-los felizes. Só para fazê-los felizes. E eu uso uma analogia que é um pouco dura, mas é verdadeira. Deixa eu te perguntar. Você Sabino, né? Sabino, você, por mais que você ame seu filho, você precisava dele para viver? Não, você não vivia antes dele. Eu amo o meu filho, dou minha vida para o meu filho. Mas eu não precisava, eu tinha o meu emprego, meu trabalho, viajava, não precisava do meu filho. E por que eu tive o meu filho? Só para amá-lo, para cuidar dele, para fazer ele feliz. Porque isso é bom.
Mas não porque eu precisava. Eu poderia viver minha vida sem Ele? Poderia. Ser feliz sem Ele? Poderia. Eu nem sabia como Ele era. Deus, Ele é autossuficiente, Ele é perfeito. Ele não precisa de você, mas Ele te recebe só porque Ele quer te amar e fazer feliz. E quando Ele te diz, aí quando vem uma coisa muito importante, o culto, a adoração. Deus tem uma coisa que pouca gente entende, e eu vou deixar vocês um pouco curiosos, não dá para falar muito sobre isso, meu tempo já foi, mas muita gente, quando vê o texto de Apocalipse, onde Deus pede que o povo se reúne, adore, me adore, me adore, me adore, as pessoas às vezes não entendem, porque parece um megalomaníaco que precisa que as pessoas o adorem, não parece isso? Mas não, Deus não precisa da sua adoração, porque Ele é perfeito e pleno. Você precisa da adoração. Porque você, quanto mais você contempla, mais você adora. 1 Coríntios 3,18, quanto mais você adora, mais você fica parecido. E você, que é um ser, geralmente um ser egoísta, principalmente por ser pecador, egoísta, e ainda que nem fosse pecador, ainda assim precisaria, você, ao contemplar um Deus que é amor, vai ficar como? Ao contemplar, ao adorar, ao pensar, ao ler, ao estar com um Deus que é amor, como é que você vai ficar? Amor também. Ser feliz. Então Deus não precisa de você, você precisa dele, e Ele te ama sem que você faça nada. Porque essa é a razão que Ele criou todo o universo. E eu finalizo com a última citação de hoje, que representa a mensagem dessa série. Escrita por C.S. Lewis. E eu vou repetir essa frase ao longo de todas as outras apresentações. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu amo a verdade do Evangelho, da Bíblia, não só porque ele existe, mas porque através dele eu posso entender, contemplar, experimentar a vida e tudo ao meu redor. Que Deus nos abençoe.